Oi, pessoal. Hoje aqui o assunto vai ser sobre a distribuição de lucro das empresas enquadradas no Simples Nacional como ME e EPP, né? E as empresas do MEI. Qual é a maneira correta de distribuir esses lucros da empresa para o sócio pessoa física de maneira isenta, de maneira que ele não paga nem imposto sobre essas distribuições, tá bom? Então, qual é a maneira correta, conforme a lei manda lá, fala qual é a forma que tem de distribuir esses valores e qual é a maneira correta que a gente vai fazer isso conforme a legislação, para não criar nenhum ônus de imposto nessa distribuição da empresa por sócio, tá bom? Outra coisa a gente vai ver também, essa distribuição, ela pode ser feita mensalmente, pode ser feita trimestralmente ou só anualmente, tá bom? Então a gente vai ver também esses quesitos, a forma de distribuir conforme o período, né? E também a gente vai ver se essa distribuição ela precisa ser mandada na declaração da FDRINF lá para a Receita. Você que faz distribuição aí da sua empresa de lucro, você precisa enviar essa distribuição na FDRINF lá para a Receita. Então a gente vai ver essa obrigatoriedade conforme a legislação lá que está falando se a gente tem que mandar ou não essa informação de distribuição de lucro que houver na sua empresa, tá bom? A gente vai ver também os casos das empresas que têm contabilidade, né, que faz diariamente a escrituração de toda a receita e todas as despesas, se ela pode distribuir esse lucro totalmente de maneira isenta, e aquelas empresas que não têm a escrituração contábil diariamente, que não faz a sua escrituração de todas as receitas e despesas. Como é que é feita a distribuição de lucro para essas empresas? Precisa aplicar alguma alíquota presumida para determinar o valor a ser distribuído mensalmente de maneira isenta? Quais são essas alíquotas, tá? Então a gente vai ver esses valores aqui, né? Vai ver a forma de fazer a distribuição de lucro das empresas de maneira correta, das empresas enquadradas no Simples Nacional e das empresas do meio, tá bom? Então a gente vai agora para a gente ver a legislação onde fala sobre essa distribuição de lucro e depois a gente vai para o Excel para a gente demonstrar ali um exemplo de como é feita essa distribuição de lucro na empresa que tem a contabilidade diariamente, que faz o registro lá das despesas e das receitas diariamente, para aquela empresa que não tem essa escrituração contábil, que não registra na sua contabilidade os valores dessa receita e despesas, tá bom? Então vamos lá para a legislação para a gente ver como é que faz essa contabilidade de maneira correta, que possa ser distribuída de maneira isenta para os sócios e que não precisa pagar imposto sobre essa distribuição. Então, pessoal, aqui estamos na Lei Complementar 123 de 2006, a legislação que regulamenta as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, né, e no MEI. E aqui no seu artigo 14, ele vai expressar a forma correta de fazer essa distribuição de lucros das empresas para o sócio, pessoa física, tá? De maneira isenta. Então, vamos aqui no artigo 14, onde fala dessa distribuição, para a gente ver a maneira correta, né? Então, está aqui o artigo 14. Ele fala aqui no artigo 14: considera-se isento do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, tá? Então, você que é optante pelo Simples Nacional, conforme a legislação, você pode fazer a distribuição de lucros de maneira isenta, desde que você esteja dentro daqui da legislação, tá bom? Então, ele fala aqui, salvo os que correspondem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados, ou seja, esses aqui não são isentos, tá bom? Prolabore é o quê? Prolabore é um valor que você tira mensalmente, o empresário tira mensalmente ali da sua empresa para atender suas despesas pessoais, né? Despesas pessoais sua e da sua família. Então, todo mês o sócio ele tira um prolabore para poder pagar suas despesas pessoais, tá bom? E esse prolabore, pessoal, já é mensalmente. Então, quer dizer que se você tem que tirar um prolabore mensalmente, você não pode distribuir lucros mensalmente. Por quê? Porque a Receita vai entender que essa distribuição de lucro é verdadeiramente um prolabore. E o prolabore você tem que pagar imposto sobre ele, tá bom? Prolabore em si do INSS, da pessoa física, se der base de cálculo também o imposto de renda, tá bom? Então aqui já fica claro
que você não pode fazer essa distribuição de lucro mensalmente. O que você pode tirar mensalmente é o Prolabore, e esse Prolabore incide imposto, tá bom? Então aqui está claro que você não pode fazer essa distribuição mensalmente, porque a Receita vai entender que essa distribuição não é isenta, que se trata de um Prolabore e você vai ter que pagar imposto sobre ela, tá bom? Lembrando, quem não faz isso, tem muita gente que pode falar aí, mas eu sempre faço isso e nunca deu problema, tá? Nunca deu problema agora, mas a legislação fala que você não pode tirar o lucro mensalmente. O que você pode tirar mensalmente é um prolabore. E a Receita tem até 5 anos para poder cobrar esses valores de você, tá? Então a Receita tem até 5 anos. Ele pode esperar até 5 anos, se não passou esse tempo, ela pode te notificar para você recolher os impostos em relação a esse valor distribuído mensalmente, de como se fosse distribuição de lucros, né? Mas na verdade era dividendos distribuídos de maneira incorreta. Na verdade, trataram de um prolabore, então excedia imposto sobre esses valores, tá bom? Então você não pode distribuir os lucros mensalmente. Mensalmente você tem que tirar um prolabore e esse prolabore incide imposto, tá bom? E aqui no seu parágrafo primeiro ele fala daquelas empresas que não têm contabilidade, ou não faz o registro mensalmente, diariamente, de todas as receitas e despesas. Então ele fala a forma correta de distribuir lucro para essas empresas, tá bom? Parágrafo primeiro fala: a isenção de que trata o caput desse artigo fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15 da Lei 9.249 de 95. Essa lei aqui é a lei do imposto de renda da pessoa jurídica, né? E lá estão as alíquotas presumidas das atividades. Dependendo da atividade, lá tem uma alíquota, né? De comércio 8%, prestação de serviço 32%, tá bom? Então, sobre essa alíquota vai sobre a receita bruta total. Então, dependendo da sua atividade, você vai aplicar a alíquota sobre a receita bruta total para determinar o lucro que você pode distribuir de maneira isenta, tá bom? No caso de antecipação de fonte, quando você faz uma antecipação lá da distribuição de renda, né, de lucros, que diga, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste. E aqui fala subtraindo do valor devido na forma do Simples Nacional, tá? Então, para você que tem a sua empresa não tem uma contabilidade diária, não faz o registro contábil diariamente, para você chegar num lucro a distribuir de maneira isenta, você vai ter que aplicar, conforme a sua atividade, a alíquota presumida sobre a sua receita bruta, né? E vai chegar num valor lá, e desse valor você tem que diminuir, subtrair os valores que você pagou no DAS, tá? Então, deu um valor lá, você vai diminuir o valor que você pagou no DAS em relação àquele período, e o valor que sobrar, aí sim você pode distribuir de maneira isenta do imposto de renda, tá? E o excedente lá, o excedente para cima, você vai ter que declarar lá na sua declaração de ajuste anual como rendimento tributável, tá bom? Então, você não tem a contabilidade aí, você vai ter que fazer esse cálculozinho para chegar no valor da distribuição de lucro isento, tá bom? E aqui no parágrafo segundo ele fala daquelas empresas que têm contabilidade, que faz a escrituração contábil mensalmente, diariamente, de todas as receitas e despesas, ou seja, fica ali evidenciado ali na sua contabilidade que você teve um lucro acima do limite da presunção, então você pode distribuir esse lucro total de maneira isenta, tá bom? Ele fala que o disposto no parágrafo 1º desse artigo não se aplica na hipótese da pessoa jurídica manter a escrituração contábil, ou seja, você escritura ali diariamente todas as suas receitas e despesas para evidenciar o lucro no final do período, tá bom? E evidenciar o lucro superior àquele limite, tá bom? Então você tem contabilidade ali diariamente que faz a sua reconhece as receitas e as despesas. Então você pode distribuir lá a receita menos a despesa, o valor que sobrar você pode distribuir tudo totalmente com uma distribuição de lucros isentos, tá bom? E aqui a resolução 140 de 2018, que também trata das empresas do Simples Nacional e do MEI,
lá no seu artigo 140, no seu artigo 140, que tem o mesmo texto da Lei Complementar 123 de 2006, né? Ele só acrescenta o parágrafo que fala em relação ao MEI. Então, ele também expressa da mesma forma, conforme a maneira correta de distribuir o lucros, né? Tem aqui da isenção do imposto sobre a renda, sobre valores pagos a titular ao sócio. Tá? Ele fala aqui no seu artigo 145, considera isento do imposto de renda na fonte, na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos a titular ou sócio da ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, salvo os que se correspondem a Prolabore. Tá vendo? As duas leis falam sobre o Prolabore, né? O Prolabore é o que você tira mensalmente. Você não pode tirar a distribuição de lucro mensalmente, senão a Receita vai entender que isso é verdadeiramente Prolabore, e Prolabore você paga imposto, tá bom? Então, aluguéis ou serviço prestado. Aqui o parágrafo 1º é a mesma redação que está na Lei Complementar 123, e o parágrafo 2º também, que fala das empresas que têm escrituração contábil, tá bom? E aqui vem acrescentar o parágrafo 3º, que fala do MEI, né? O disposto nesse artigo aplica-se ao MEI, tá? Ou então tudo que a gente está vendo aqui, na Lei Complementar 123 de 2006 e na Resolução 140 de 2018, da forma de distribuir o lucro de maneira isenta, também se aplica às empresas do MEI, tá bom? E aqui a gente vai ver sobre a obrigatoriedade de mandar essa distribuição de lucro na FDRINF. É obrigatório mandar? Tem que mandar na FDRINF? Sim ou não? Tá? E aqui a gente vai ver, né, pessoal, aqui na Instrução Normativa 2043 de 2021, que é a regulamentação que fala sobre a declaração da FDRINF, ele fala aqui do cronograma das obrigações de mandarem, né? E ele fala aqui, ó, no artigo 5º, a obrigação de apresentar a FDRINF deve ser cumprida, tá? E aqui no seu inciso 2º, ele fala do segundo grupo, que está enquadrado as empresas do Simples Nacional. Na linha A, as optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devido pela microempresas e empresas de pequeno porte Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar 123 de 2006, a lei que a gente viu aqui, tá? Desde a condição de optante, conste do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em 1º de julho de 2018. Então, desde 1º de julho de 2018, as empresas enquadradas no Simples Nacional, tá? Se ela tem algum fator, algum valor que precisa ser declarado na FDRINF, ela tem que enviar a FDRINF, né? E um desses fatores que precisa mandar enviar é a distribuição de lucros, tá bom, pessoal? Então, aqui ele fala que se você não mandar, tem a penalidade, tá? Ele fala aqui também na penalidade, aqui, ele também fala das pessoas que estão enquadradas no Simples Nacional, a ME, EPP e o MEI, né? Então ele fala, o artigo 7 das penalidades, o sujeito passivo que deixar de apresentar FDRINF no prazo fixado, ou que apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar a escrituração original, no caso de não apresentação ou prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e ficará sujeito às seguintes multas. Então, você é obrigado a enviar a FDRINF no caso da distribuição de lucro. Se você não enviar, você vai sofrer penalidade e você vai pagar a multa mínima aqui, ó, conforme o parágrafo 2º. A multa mínima a ser aplicada será de R$500, tá bom? Se o sujeito passivo deixar de apresentar a escrituração no prazo fixado ou apresentá-la com incorreções ou omissão. Então, se chegou ali a data de mandar e você não mandou, você vai pagar aqui uma multa de no mínimo R$500. Só que ele fala aqui que para as empresas do Simples Nacional e do MEI, quando paga essa multa até o vencimento, ele ganha os descontos, né? Ele fala aqui no seu parágrafo 4º, ó, em substituição às reduções de que trata o artigo 3º, as multas previstas no inciso 1 e 2, que é as multas aqui, ó,
que fala sobre 50% e 25% das empresas que deixou de enviar, perdeu o prazo de enviar, do caput do parágrafo 2º, terão redução de 90%, tá? 90% para o microempresário individual MEI, tá? Então, você que é MEI, chegou lá o prazo de enviar, de pagar a multa e pagou ali antes do prazo, você vai ganhar um desconto de 90%, tá bom? E as empresas do Simples Nacional, que se refere ao artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, terá um desconto de 50% para a microempresa ME e para as empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional, tá? Então, aqui resumindo, pessoal, você precisa mandar a FDRINF em relação à distribuição de lucros, tanto as empresas do Simples Nacional, ME e EPP, como as empresas do MEI. Fez distribuição, você precisa mandar essa declaração. Se você não mandar essa declaração, você vai sofrer uma multa de no mínimo R$ 500, tá bom? Então, está aqui configurado, conforme a instrução normativa, que você é obrigatório mandar essa declaração da FDRINF em relação à distribuição de lucros, tá bom? Porque aí, pessoal, essa distribuição de lucro é a forma de a Receita ver que aquele valor que você teve lá na empresa, você distribuiu ela de maneira correta, tá? Porque você, dependendo da forma que vai ser distribuída, você vai ter que, o sócio da empresa, pessoa física, vai ter que informar lá na declaração de ajuste anual. Então, ele declara lá na declaração de ajuste anual, a Receita vai cruzar com a FDRINF que mandou em relação a essa distribuição de lucro. E ela vai ver que ali as coisas batem, né? Vai cruzar ali as informações e vai ver que você mandou a FDRINF e aquele valor que está lá informando lá no seu ajuste anual efetivamente é compatível com o valor que foi informado na FDRINF pela empresa, tá bom? E aqui no Perguntas e Respostas também ele responde aqui para a gente, aqui, ó, no evento 4000, ele também responde essa obrigatoriedade de mandar FDRINF. Ele fala: quais empresas devem declarar o pagamento de lucros e dividendos? Ele responde aqui: conforme a legislação vigente, todas as empresas, independentemente do regime que pertence, ME, EPP, Simples Nacional e MEI, etc., e mesmo que sendo rendimento isento, tá, deve informar a distribuição de lucros e dividendos a pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá bom? Então, pessoal, então aqui fica claro que você precisa enviar a FDRINF em relação à distribuição de lucro, tá? Se você não está fazendo aí, tá em desacordo com a legislação. Você pode falar, e tem muita gente que pode falar, mas eu nunca enviei e não deu nada. Mas está errado, pessoal, tá bom? A Receita pode pegar você, pedir para você pagar os impostos em relação a esses valores distribuídos de maneira incorreta, que você não mandou a FDRINF, então não ficou ali escriturado para a Receita que você distribuiu esse lucro de maneira correta, tá? Então a Receita tem até 5 anos para poder cobrar esse valor distribuído de maneira incorreta aí que você fez a sua empresa, tá bom? Então agora a gente vai lá para o Excel para a gente ver a maneira correta de fazer essa distribuição de lucro da empresa que tem contabilidade e da empresa que não tem contabilidade, tá bom, pessoal? Então vamos lá para o Excel para a gente ver um exemplo de como é feita essa distribuição, tá bom? Então, pessoal, aqui vamos dar um exemplo rapidinho de como é a forma correta de fazer, de calcular o valor para distribuir de maneira isenta, né, das empresas enquadradas no Simples Nacional e do MEI. Então aqui eu vou trazer um exemplo para você da empresa que tem escrituração contábil e de uma empresa que não tem escrituração contábil, tá bom? Então qual é a forma correta de fazer a distribuição em relação a essas empresas, tá? Então tá aqui, botei aqui a legislação que fala sobre a distribuição de lucros, né? Que é a Lei Complementar 123 de 2006 e a Resolução CGSN 104 de 2018, tá bom? E aqui fala da legislação que fala sobre as alíquotas presumidas que você tem que aplicar para as empresas que não têm contabilidade diariamente, que não faz o registro diariamente, você vai ter que aplicar as alíquotas presumidas
conforme a sua atividade, né? Atividade de comércio é 8%, atividade de prestação de serviço de transporte 8%, a atividade de prestação de serviços geral é 32% e a atividade de prestação de serviço de transporte de passageiro 16%, tá bom? Então, lembrando que esses exemplos aqui também servem para as empresas do MEI, tá bom? A empresa do MEI também tem que seguir essa mesma regra. Então, um exemplo aqui é a empresa com receita bruta mensal de R$ 10.000, sendo o total de 120 mil no ano, tá? E o valor do DAS, né? No caso aqui no nosso exemplo, é uma empresa que fatura até 180 mil no ano. Então, ela tem ali a alíquota de 4% sobre a sua receita, né? Então, 4% sobre a receita mensal de 10 mil vai me dar o valor do DAS de tributos do Simples Nacional mensalmente de R$ 400. E supondo que essa empresa tem tem umas despesas diversas mensalmente de R$ 500, né? Que no total no ano vai dar um valor de 6 mil, tá bom? Então aqui é uma empresa que não tem atividade, que não tem uma escrituração contábil diariamente, não faz o registro das receitas e despesas diariamente. Então a forma de distribuir o lucro vai ser conforme a gente vai ver aqui, tá bom? Então aqui no caso aqui da empresa que não tem escrituração contábil diariamente, ela tem uma receita mensal em janeiro de 10 mil, fevereiro 10 mil e março 10 mil e no trimestre ela vai ter ali uma receita total de 30 mil. E do DAS ela pagou o valor do DAS no trimestre ali de 1.200, tá bom? Então, para ela calcular o valor da distribuição isento de imposto de renda, ela vai fazer o quê? Como aqui é o exemplo da atividade de comércio, a atividade de comércio, a alíquota presumida é de 8%, então ela vai pegar os 8% vezes a receita bruta total, tá? Tem que ser em cima da receita bruta total, não é sobre a receita bruta menos as despesas, e chegar no valor que você vai aplicar esse valor, essa porcentagem não. Essa porcentagem é sobre o valor total que você teve ali de receita, tá bom? Então você teve 8% vezes 30 mil, vai me dar um valor de 2.400. Vou diminuir o valor do que eu paguei de dados, vou chegar no valor para distribuir isento de imposto de renda de 1.200, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa aqui no segundo trimestre, no terceiro trimestre, né? No quarto, e vai chegar aqui, somado aqui os 4 trimestres, você vai chegar aqui no valor anual de 120 mil, tá? De receita. Só que você teve aqui uma despesa com dado de 4.800. Então, agora aqui você vai aplicar 8% em cima dos 120 mil. Você vai chegar no valor presumido para distribuir de lucros isento de 9.600. Só que você tem que abater o valor que você pagou de dados. Você vai chegar aqui no valor para distribuir isento de imposto de renda de 4.800. Veja, você teve uma receita aqui de 120 mil no ano, mas como você não tem uma contabilidade diária ali da sua empresa, você só pode distribuir isento de imposto de renda o valor de 4.800, tá bom? Então, agora a gente vai aqui para, por exemplo, da empresa que tem contabilidade, ou seja, faz estruturação diária de toda a receita e de todas as despesas da sua empresa, tá bom? Então, a empresa que tem a contabilidade diária, aqui no exemplo, vai usar os mesmos valores para a empresa que não tem, né? Então, ele teve uma receita ali de janeiro de 10 mil, fevereiro de 10 mil, março de 10 mil, chegou no trimestre aqui, no primeiro trimestre, teve uma receita total de 30 mil, pagou de dados 1.200, de receita diversa ele pagou no trimestre de 1.500 e pagou um prolabore de 9 mil, tá? Então, 30 mil de receita menos o 1.200 do DAS, menos 1.500 de despesa diversa, menos 9 mil de prolabore, chegou aqui no saldo aqui do lucro aqui de 18.300. Então, esse 18.300 ele pode distribuir de maneira isenta de imposto, tá bom? Veja que no caso aqui da empresa que não tem, ele só pode distribuir 1.200. No caso da empresa que tem estruturação contábil, ele pode distribuir o valor de 18.300. Veja que a diferença é grande, né? Então aqui, continuando aqui, no segundo trimestre faz da mesma forma, no terceiro também, no quarto também. Chegou no final do ano, viu
que essa empresa teve uma receita bruta total de 120 mil, teve uma despesa do DAS, a lei de tributos do DAS, de 4.800, pagou de despesa diversas 6 mil e pagou de Prolabore, né, o sócio ali mensalmente. No final do ano chegou ao valor de 36 mil. Então 120 mil menos 4.800 menos 6 mil menos 36 mil chegou no resultado aqui de 73.200. Então, esses 73.200 você pode distribuir de maneira isenta de imposto, tá bom? Veja a diferença aqui, pessoal. A empresa que não tem contabilidade, ele só pode distribuir de um valor da receita de 120 mil, só 4.800. De maneira daquela empresa que tem a escrituração contábil diariamente, de 120 mil, ele pode distribuir de maneira isenta aqui 73.200, tá bom? Então você vê aí que a diferença é grande. Então vale a pena você ter uma contabilidade aí na sua empresa, fazer a escrituração certinha para evidenciar o lucro e poder distribuir esse lucro total de maneira isenta, tá bom, pessoal? Então, pessoal, segue aí nas redes sociais Contabilidade Paisandim, seu contador e advogado tributarista, e estamos aí para ajudar a sua empresa a fazer a contabilidade da sua empresa de maneira correta, conforme a legislação, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima.